Bom dia, queridos irmãos. Boa quinta-feira. Vamos desfrutar do nosso alimento diário, que tem como tema geral coluna e base da verdade. Tema da semana, a igreja, coluna e base da verdade. Versículo do orar lê, 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ó Senhor Jesus, Senhor, combati o bom combate. Senhor, que possamos estar combatendo este bom combate. Senhor, bom combate contra as forças das trevas. Senhor, na pregação do Evangelho, na evangelização. Senhor Jesus, como almejamos completar a carreira, assim como Paulo guardou a dele, como Paulo percorreu a sua carreira. Senhor Jesus, percorrendo e guardando a fé. Senhor Jesus, a fé é um item que vem de Deus. Que nós possamos, Senhor, guardar a fé. Amém. Título de hoje, o primeiro item, a fé. Hoje falaremos sobre a fé. O primeiro item dos 7 que mencionamos na terça-feira, a fé, é o conteúdo da economia de Deus. No Novo Testamento, isto é, a administração e o plano divinos para a humanidade. O Evangelho completo é algo objetivo e externo e está diretamente relacionado à pessoa e à obra de Deus. Assim, sobre o ângulo dos grandes fatos espirituais, a fé é composta por Deus, Cristo, o Espírito, a vida. Não a vida humana, mas a vida divina. A Igreja, o Reino e a Nova Jerusalém na eternidade. Essa é uma maneira de ver o magnífico plano de Deus. Quanto ao que é concernente à obra redentora de Deus, podemos falar primeiramente sobre o que Cristo fez. Dessa forma, a fé contém a encarnação de Cristo, seu viver humano, seus sofrimentos, sua morte na cruz, seu sepultamento, sua ressurreição e sua ascensão, bem como o fato de ter voltado para nós como o Espírito que dá vida. Portanto, há diferentes maneiras de enxergar a fé. Também podemos relacionar a fé à nossa plena salvação, envolvendo a redenção de Cristo, a propiciação realizada na cruz, o perdão dos nossos pecados, a regeneração, a reconciliação com Deus e a justificação. Essa foi a obra que Cristo realizou aqui na terra. Mas depois que Cristo ascendeu aos céus e retornou como Espírito, sua obra continua. Após termos sido reconciliados, muito mais seremos salvos na vida de Deus. Romanos 5,10, parte B. Isso ocorre na vida da igreja, onde experimentamos a progressão da justificação subjetiva, da santificação, da transformação, da conformação, chegando no final a glorificação. Tudo isso está dentro da fé e nos admiramos de ver como ela é vasta e grandiosa em nós. Diversos versículos contidos nas duas epístolas a Timóteo e na destinada a Tito nos dão maior clareza sobre a fé. Em 1 Timóteo 1, versículo 3 a 4, Paulo rogou a Timóteo a demonstrar a certas pessoas a fim de não ensinar coisas diferentes, nem se ocupar com fábulas e genealogias sem fim, coisas que só promovem discussões e não ajudam em nada a depositar a economia de Deus. A fé. Em nossa fé subjetiva, o inimigo de Deus usa essas distrações para sequestrar aquele caminhãozinho que vimos ontem, impedindo que a palavra nos alcance. Já neste versículo, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1,19. Há duas menções da palavra fé. A primeira, mantendo fé e boa consciência, é a fé subjetiva. Já a segunda ocorrência, vieram a naufragar na fé, está relacionada à economia de Deus. Por não cuidarem de sua consciência e fé subjetiva, naufragaram quanto ao plano de Deus, fé objetiva.
Em outras ocorrências, lemos: mestre dos gentios na fé e na verdade, em que aqui se refere à fé objetiva, como também neste outro versículo, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Atualmente, para muitos, inclusive entre os cristãos, a fé ainda é muito misteriosa, é um mistério. Embora nós tenhamos familiarizado com esse mistério que diz respeito à economia de Deus, muitos não sabem qual é o conteúdo da fé. Então precisamos conservar esse mistério da fé com a consciência limpa, que é o vaso adequado para contê-la. A outra ocorrência relacionada à fé objetiva. O apóstolo Paulo ainda orienta seu jovem aprendiz Timóteo a se alimentar com as palavras da fé. 1 Timóteo 4,6. E a combater o bom combate da fé. Versículo 6, 12a. Não é fácil colocar a fé em nós, pois o inimigo quer de todos os modos distrair-nos. A luta é grande e o perigo é real. Na época de Paulo, alguns acabaram se desviando da fé, negaram a fé e se tornaram réprobos quanto à fé. Paulo também lhe advertiu que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé. Necessitamos guardar a fé, cooperando com o Senhor para promover a fé que é de seus eleitos. Essa fé é nossa e nos foi dada pelo próprio Deus. Há uma frota de caminhões plenamente carregados da palavra rumo ao nosso encontro, para que a fé seja depositada em nós. Que bênção! Pergunta: qual é o propósito de nos enchermos da fé? Amados irmãos e amadas irmãs, é interessante quando se fala sobre a questão de um caminhãozinho, né? Ultimamente nós temos ouvido muito falar sobre o caminhãozinho que traz a fé. Ora, um caminhão ele serve para trazer um aglomerado de coisas. Existem caminhões que carregam até carros, caminhões que carregam estivas, alimentos, entre outras coisas. Mas para muita coisa é preciso um caminhão. Então, quando o irmão ele traz essa ilustração desse caminhãozinho que traz a fé para nós, a gente fica até assim pensando, né? Primeiro que o título de hoje diz que a fé é o primeiro item. E esse primeiro item pertence a Deus. Então, dentro da fé, existem muitos e muitos itens que nosso arqui-inimigo Satanás quer de toda forma fazer com que esse caminhãozinho não deposite toda essa fé em nosso espírito. Amados, hoje nós vimos tantas coisas hoje na leitura deste alimento diário. Por exemplo, a fé contém a encarnação de Cristo, seu viver humano, os sofrimentos de Cristo, a morte de Jesus na cruz, seu sepultamento, sua ressurreição e sua ascensão, bem como o fato de ter voltado para nós como Espírito que dá vida. Amado irmão, você crê em cada um desses itens aqui? Você creu que Jesus ele sofreu na cruz? Que ele também teve um viver humano, igual ao nosso, só que sem pecado? Você crê que Jesus foi injustamente condenado à morte e que de fato ele morreu numa cruz para salvar a mim e a você e toda a humanidade? Você crê que ele foi sepultado numa cratera, num buraco, numa rocha, e seu corpo foi deixado ali por 3 dias? Você crê que Deus, através do seu poder, o ressuscitou dentre os mortos? E que quando ele saiu dali, ressuscitou, ele ainda passou 40 dias aqui na terra ensinando coisas concernentes ao reino. Olha a importância do reino para Deus. 40 dias o Senhor passou aqui, isso o livro de Atos nos assegura.
E quando ele subiu aos céus, ele foi entronizado à destra de Deus. E depois de ter sido entronizado, todo um processo de morte, encarnação, ressurreição e glorificação fez com que ele se tornasse o Espírito que dá vida, com o único intuito dessa vida vir habitar em nosso espírito que estava mortificado e passou a ter vida depois que nós cremos. Amados, é por isso que o irmão tem ilustrado sobre essa questão do caminhãozinho, né? É muita coisa, é muito benefício para a nossa alma. Senhor Jesus, a gente viu também sobre, na leitura de hoje, falando sobre os itens da fé, né? Há duas menções da palavra fé. Por exemplo, a primeira fala sobre mantendo a fé e a boa consciência. O que é isso? Mantendo a fé e a boa consciência. Ora, isso é a fé subjetiva, ou seja, é a fé praticada, é aquilo que é praticável, é aquilo que nós aprendemos e pomos em prática. Então isso é subjetivo. Já a segunda ocorrência fala sobre vieram a naufragar na fé. Isso está relacionado a quê? Está relacionado à economia de Deus. Por quê? Porque não cuidaram de sua consciência. E a fé subjetiva naufragaram, ou seja, eles tinham a fé objetiva, sabiam o que era para fazer, sabiam qual era o plano de Deus, mas infelizmente negligenciaram e deixaram o inimigo surrupiar, ou seja, tirar todos aqueles itens práticos que ainda estavam na esfera objetiva. Qual foi a consequência disso? Naufragaram na fé porque não praticaram a palavra. Amados irmãos, toda vez que deixamos de praticar a palavra do Senhor, toda vez que sabemos o que temos que fazer e não fazemos, acabamos naufragando. Mas a vontade de Deus é essa para nós? Não. O Senhor está ali sempre ao nosso lado, ali como com um bote, né, salva-vidas ali, jogando para nos livrar do afogamento espiritual. Amados, que nós possamos de fato perceber qual a vontade de Deus para nós. Oh Senhor Jesus. A gente ainda viu hoje que Paulo ele orienta a Timóteo a combater o bom combate da fé. Senhor Jesus, não é fácil colocar a fé em nós, pois o inimigo quer de todos os modos distrair-nos. Que nessa quinta-feira nós possamos perceber que existem muitos estratagemas que Satanás usa para nos induzir a nos afastarmos e nos apostatarmos do Senhor. Que nós não permitamos, que nós possamos, como arregimentados que somos no exército de Deus, prosseguir a carreira que nos está proposta. Boa quinta-feira, amados. Jesus é o Senhor.